Qual é o ministério que eu faço parte? O ministério do Reino de Deus. Porque o ministério do Reino de Deus, ele é interdenominacional. O ministério do Reino de Deus é o ministério da graça. É o ministério da misericórdia. É o ministério pelo qual o Senhor, nos amando, mesmo sendo pecadores como nós somos, entregou-se. Ele se deixou ser morto para cumprir a promessa de Deus. Exemplo maior de misericórdia por nós, não temos outro. No livro de Gálatas, no capítulo 5, uma mensagem que eu gosto muito, e depois nós vamos rever algumas outras partes da Bíblia. O livro de Gálatas, ele trata especificamente da volta do apóstolo Paulo para o lugar que ele levou a palavra, o Evangelho, em uma das suas primeiras viagens missionárias, que ali naquele local onde era a Galácia, onde viviam os Gálatas, os gentios, que eram aquelas pessoas que viviam lá, receberam bem a palavra de Deus. E Paulo saiu dali e foi para outro lugar levar o Evangelho, pregar o Evangelho. Depois Paulo soube que as pessoas que estavam lá naquele local que ele fundou a igreja estavam se deixando levar por ensinos persuasivos, ensinos ilusórios, que deturpava a palavra de Deus em nome de Deus. Nós que somos cristãos temos que ter muito cuidado. Nós que somos de Deus temos que ter muito cuidado. Porque se o próprio Senhor diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, isso quer dizer que muitas vezes, quando nós ouvimos alguém levar a palavra, pregar a palavra, falar de Deus em nome de Deus, não é sinônimo que essa pessoa ou este lugar seja de fato dirigido, instruído ou inspirado por Deus. E aqui no capítulo 5, Paulo deixa bem claro, no versículo 1 e depois, mais adiante, no versículo 13, ele fala assim, para aqueles cristãos que ele levou a palavra. Versículo 1: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Que escravidão é essa? A escravidão da religiosidade. A maior escravidão que o ser humano ele pode ter é a escravidão que trabalha na sua mente, que trabalha no seu psicológico. Quando a pessoa é escravizada na sua mente, ninguém consegue tirar a pessoa da situação que ela se encontra. Essa liberdade que Cristo nos deu, Ele nos ensina. Quando João começou a trazer as boas novas, preparando o terreno, preparando o coração das pessoas para receberem Jesus, nós vamos ler a respeito disso. Ele faz distinção perfeitamente da lei que foi trazida por Moisés, foi dada por Deus a Moisés, lá em Êxodo, e fala a respeito da graça. Graça sobre graça, que foi trazida por intermédio de Jesus. A graça e a verdade. Aqui no versículo 13,
também no livro de Gálatas, capítulo 5, Paulo diz aqui: a liberdade é limitada pelo amor. Logo no início, no capítulo 5, versículo 1, Paulo lhe deixa claro: a liberdade que Deus nos deu através da sua libertação. Ele nos libertou para sermos libertos, para sermos livres, não vivermos escravizados, não vivermos manipulados, não vivermos domados, como pessoas que não pensam. E aqui ele diz no 13: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Eu sou livre, você é livre em Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Para fazermos da nossa vida o que nós quisermos, sendo que nós temos uma limitação. Qual é essa limitação? Não é a lei. Não é a lei. A limitação é a consciência da graça, em saber que Deus te deu liberdade para que você viva, mas responsabilidade, para que através dos seus atos você saiba o que você vai colher. Porque tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. E ele fala a respeito aqui: porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos um dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre num só preceito, a saber: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda lei, ela tem que ter o respaldo, como aqui diz, do amor. Se nós formos lá no livro de Êxodo, capítulo 20, Êxodo capítulo 20, versículo 18. Quando Deus traz os 10 mandamentos, a partir do versículo 18, Deus ele deixa claro ali, e todo o povo presenciou aquilo, que Moisés era quem mediava, quem estava entre Deus e todo aquele povo que foi tirado ali do Egito, da escravidão. No versículo 18 diz: todo o povo presenciou os trovões. Repare isso. Presenciou e os relâmpagos, e o clangor das trombetas, e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. A lei, ela criava esse temor de medo, não é um temor de respeito. As pessoas daquela época não queriam ver os trovões, ouvir os trovões, ver o fogo, porque tinha medo. A lei cria isso, cria exatamente esse medo. E quando Paulo ele fala lá em Gálatas, como nós lemos, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou da escravidão, do jugo que nós vivíamos, é para nós não vivermos sequer presos à religiosidade.
Porque quando a pessoa vive presa à religiosidade, ela faz coisas que ela não imagina. Como colocar filho para fora de casa, se descobre que o filho ou a filha tem uma opção sexual diferente da sua. Estamos falando de pessoas que estão na casa de Deus. Quando descobre que o seu ente querido é dado a algum tipo de vício, e na maioria das vezes a pessoa que é religiosa, a pessoa que vive sob aquele medo de uma lei, de um Deus cruel, de um Deus que fazia o chão se abrir para consumir todos os pecadores, nós continuamos sendo pecadores tanto quanto aqueles que lá atrás eles fenderam a rocha, caíram no chão. Por que não somos consumidos? Por causa da misericórdia e da graça de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes não blasfemamos. Às vezes não cobiçamos, não roubamos, não matamos. Mas quando você rejeita alguém, você está matando essa pessoa. Quando você no seu coração, você não consegue perdoar, você está matando essa pessoa. Quando você no seu coração, você diz: eu perdoo, mas não quero ver aquela pessoa na minha frente nunca mais, você está matando essa pessoa. Que diferença tem? Isso é religiosidade. Isso é permanecer ainda sendo escravo. Escravo de um ensinamento cruel que nós aprendemos. Eu conheço um lugar que, se alguém está ali por muito tempo e por algum motivo pensa em sair, em vez de receber daquele que está lá como líder religioso espiritual a bênção para que ela siga o caminho que Deus colocou no coração dela, esse, entre aspas, líder espiritual amaldiçoa, diz que ela não vai ter sucesso, que ela não vai ter sorte, que se ela sai, ela vai voltar se rastejando. Que Deus é esse? É o da graça? Ou é aquele que as pessoas no Antigo Testamento tinham medo de falar com ele diretamente? Hoje eu não preciso de pastor que interceda por mim. Você não precisa de pastor que interceda por você. Você precisa tão somente crer que, como aqui está escrito, aqui em Gálatas, que nós estávamos lendo, 5:13, melhor dizendo, porque toda lei se cumpre num só preceito, a saber: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tudo isso que eu falei, que de repente pode passar no seu coração. Quando eu digo seu, eu também me incluo. Que pode passar no nosso coração. Se fosse o contrário, se você fosse a pessoa a qual alguém
não quisesse mais ver. Se você fosse a pessoa a qual alguém rejeitasse, botasse para fora de casa, porque você está num padrão diferente do que aqueles que estão te julgando acham que você tem um padrão diferente. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não exige nada. Nem o retorno. Se eu amo a minha esposa e sou casado há 34 anos, esse amor não pode ter condicionante. Eu não posso exigir que ela me ame na mesma intensidade que eu a amo. Porque quando você exige, você quebra um fluxo, uma relação natural. Compreende? Imagine se Jesus, para demonstrar o amor dele por nós, ao ponto de se dar na cruz como o perfeito sacrifício, ele só o fizesse depois que ele tivesse de mim e de você uma prova. O seu amor tem que ser igual o meu para com você. O que seria demais? Quando o amor ele vem com uma reflexão, essa reflexão faz o fluxo seguir com normalidade. Eu te amo. Por que eu te amo? Porque simplesmente eu te amo. O que você quer em troca? Nada. E quando você não quer nada em troca, é que você recebe tudo. Quando você não quer nada em troca, você recebe tudo. No livro de João, capítulo 1, capítulo 1, versículo 15. O testemunho de João Batista. João Batista, todos nós sabemos, você sabe, que é primo de Jesus. E ele nasceu 6 meses, basicamente, antes de Jesus. E foi quem anunciou as boas novas, o Evangelho, as boas notícias do reino de Deus. Ele caminhava pelos lugares para poder trazer a mensagem do reino de Deus, que ele estava vendo. Enquanto alguns estavam pensando que o reino de Deus, o Messias que viria, seria um rei que iria lutar ao lado dos judeus para derrotar o Império Romano com espada, Jesus mostrou que era completamente diferente. A visão das pessoas humanas e naturais para a visão daquele que é espiritual. Jesus não veio trazer espada para poder lutar contra os romanos. Jesus veio trazer a reflexão para que aquelas pessoas pudessem, ao invés de puxar a espada, virar o outro lado da face. Ao invés de
falar mal das autoridades, orar pelas autoridades. Ao invés de obrigar as pessoas a seguirem a Ele, fazer com que aqueles que quisessem segui-lo, o seguissem espontaneamente. E aqui, João ele fala: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Jesus nasceu depois de João, mas ele diz que ele já existia antes dele, porque João sabia que ele era o próprio Deus encarnado. Aleluia. No 16 diz: porque todos nós temos recebido de sua plenitude, e graça sobre graça. Nós não vivemos mais sob o jugo da lei, nós vivemos na graça de Deus. Não vivemos sob o jugo de escravidão, vivemos sobre a graça de Deus, misericórdia. Eu não sou perfeito, você não é perfeito, nunca seremos perfeitos, mas não quer dizer que não devamos buscar esta comunhão com aquele que é perfeito. Porque quando você busca a sua comunhão com aquele que é perfeito, você reconhece onde estão as suas falhas e pede forças a Ele para você vencer as suas falhas. Aleluia. Aquele que espera primeiro se libertar dos vícios para aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador, vai perder o seu tempo. Porque você deve aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador, mesmo tendo os seus vícios. Porque Ele é quem vai fortalecer você para vencer a sua natureza humana. Seja qual for o vício. No 17 diz: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Será que eu ouço a igreja dizer glória a Deus? Glória a Deus. A graça e a verdade. Aleluia. Voltamos à reflexão de Paulo. Igreja, Cristo nos libertou para sermos livres e não devemos mais viver sob o jugo de escravidão de ninguém, de nada, absolutamente nada. Vivi 38 anos em uma denominação. E depois desses 38 anos, Deus me revelou exatamente isso. Que não devemos se deixar ser escravizados por ninguém. Para que nós possamos ter vida e ter plenitude. Um exemplo disso, o próprio casamento. Por que a pessoa se casa? Nós que somos casados, nós que já temos algum tempo de casado, ou quem está pretendendo se casar. A primeira pessoa conhece a outra, depois ela passa a ter admiração pela outra.
depois da admiração, ela passa a ter prazer em estar próximo dessa outra pessoa, por causa dessa admiração. E depois que passa a ter o prazer de estar próximo dessa pessoa, ela quer contrair o casamento. E o amor, ele vem só depois disso. Aquele que pensa que primeiro vem o amor para depois casar, desculpe-me, mas psicologicamente está equivocado. Primeiramente, a pessoa, ela conhece, passa a ter o prazer em estar próximo e querer conviver. Casa-se. E depois de casados, se esse prazer e essa admiração, ela for trabalhada e sempre estiver em evidência, quem vai fluir no meio dessa relação é o amor. E com o passar do tempo, o que acontece? Às vezes a pessoa, ela pensa que pelo fato de estar casado há muito tempo, já não tem mais que ter um cuidado para gerar o prazer do seu cônjuge, a sua cônjuge, de estar ao seu lado, porque já somos casados. Já não tem mais o cuidado de ter a admiração, porque já estão casados há muito tempo. O amor às vezes faz a pessoa se sentir dona do marido ou dona do esposo, da esposa. E quando se sente dono, começa-se a exigir as coisas. E nós falamos no início da pregação que a exigência numa relação de amor, ela interrompe o fluxo de amor. Ela atrapalha. E quando esse fluxo de amor começa a ficar interrompido, perde-se o prazer de estar próximo. E quando se perde o prazer de estar próximo, essa relação se esfria. E quando essa relação se esfria, o que acontece? A separação. Repare que isso que eu estou falando a respeito do casamento é uma analogia, é uma comparação à comunhão com Deus. Ninguém começa amando a Jesus antes de primeiro conhecê-lo, antes de primeiro saber quem Ele é e admirá-lo. Imagine se você conhecesse um Jesus e conhecesse um camarada, desculpe a expressão, mas um cara cruel. Uma pessoa que fosse cruel, que não entendesse o que você está passando. Porque nós temos sentimentos. Nós somos seres humanos. Nós pecamos no pensar. Alguém consegue controlar pensamento aqui? O silêncio é a resposta de não. Imagine se Ele fosse um Deus cruel, que nem os nossos pensamentos fossem perdoados. Por isso que vivemos sob a graça e a misericórdia dEle. Quando alguém de repente faz algo que você, dentro de você, você rejeita de forma tão dura, que você pensa até algo impróprio em relação àquela pessoa, o que não devesse. Por que você pensou isso? Porque você é mau? Não, porque nós somos seres humanos. Somos seres humanos. Mas quando nós temos essa comunhão com Deus, nós pedimos a Ele misericórdia, e naquele momento da misericórdia que você pede,
o Espírito de Deus te faz ter domínio sobre os seus pensamentos. Glória a Deus. Isso é porque esse Deus que nós conhecemos, chamado Jesus, ele não é um Deus carrasco, um Deus cruel. Pelo contrário, ele é um Deus misericordioso e fala para você e fala para mim, como o próprio Espírito Santo, por intermédio do apóstolo Paulo, diz que ele é o nosso sumo sacerdote que se compadece de nós, porque ele sabe o que nós passamos, ele passou pelas tentações que nós humanos passamos, mas nunca pecou. E por nunca ter pecado, ele sabe das nossas falhas e as nossas necessidades. E por isso que ele usa de misericórdia. E quando ele usa de misericórdia, você começa a entender que amor tão grande ele tem para com você. E quando ele tem esse amor para com você, você também vê que você recebe um amor tão gratuito, um amor que não é imposto, um amor que não é de cobrança. Você começa a amar Jesus. E você começa a mudar a sua vida por causa do amor nesse Jesus que te ama ao ponto, ou te amou a tal ponto de dar a vida por você e dar a vida por mim. Glória a Deus. Repara como é a comparação com o casamento. E quando você ama esse Jesus que te ama incondicionalmente, a sua comunhão com Ele se renova constantemente. Você vai continuar sendo uma pessoa normal, pecadora, carne, como nós somos carne, mas que não vive na prática do pecado, por causa da misericórdia de Deus. E assim, como o Espírito Santo ele coloca a respeito da misericórdia, Deus ele coloca no nosso coração essa consciência. Será que você tem usado de misericórdia para com aquele que está ao seu lado? Ou você espera apenas misericórdia de Deus? Amar o próximo como a si mesmo. E nós finalizamos essa reflexão a respeito disso. Não vivemos mais no jogo da lei. Vivemos na graça, através da misericórdia de Deus. E aqueles que usam de misericórdia para com outros, o Senhor também usará de misericórdia para com essa pessoa. Reflita sobre isso. Se eu sou uma pessoa dura, se eu sou uma pessoa inflexível, se eu sou uma pessoa que não uso de misericórdia com outros, eu não posso esperar de Deus que Ele tenha misericórdia de mim, ainda que eu peça, que eu implore. Porque é isso que Ele nos ensina. A religiosidade nos faz ser implacáveis por causa da lei. Mas os que vivem na graça, esses reconhecem que Jesus, Ele veio mostrar que a lei se cumpre nele, por intermédio do amor ao próximo.